A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais um estudo. Hoje nós abordaremos a lição 6, já partindo para a lição 6, e o título é A Condição dos Gentios sem Deus. Vamos estar entendendo que condição é essa, quem são os gentios e qual que era essa falta de esperança que essas pessoas tinham, porque estavam fora da aliança do Deus de Israel. O texto áureo, que está em Efésios 2:11. Pega a sua Bíblia, me acompanhe nesse estudo para que nós possamos ter proveito e que você venha a cada dia crescer na graça, no conhecimento, venha se firmar mais e mais nos caminhos que nos é proposto, que é o caminho da peregrinação e para a salvação eterna. Conhecendo a cada dia mais esse Deus e todos os triunfos que foram conquistados por nós na cruz do Calvário. Que toda honra e toda glória venha a ser dada ao único que é digno de toda adoração, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu acredito e tenho certeza que você vai engrandecer a sua fé e aprender muito através da palavra de Deus e a cada dia ganhar força para estar querendo prosseguir no ensinamento, no aprendizado e a cada dia querer mais e mais estar servindo esse Deus maravilhoso que se preocupa com nós e que através da obra da salvação fez uma obra maravilhosa, uma obra grandiosa que enche o nosso coração de esperança, de graça e de fé dia após dia. Lá em Efésios 2:11 nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Ou seja, na antiga aliança, os herdeiros eram a descendência de Abraão, aqueles a quem Deus fez a promessa a Abraão, de onde faz o chamamento para Abraão sair do meio da tua parentela e que faria dele uma grande descendência sobre a terra, que seria do tamanho da contagem das estrelas ao céu. Então seria uma grande geração através da vida de Abraão. Então, aprendendo nisso, aprendemos que quem tinha direito à promessa era o povo israelita, o povo judeu, que era a descendência e filhos de Abraão. Então era o povo judeu. Então, nessa nova aliança, quando Cristo ele se faz como sacrifício vivo por nós, se faz maldito na cruz do Calvário, nós passamos a ter também a oportunidade, porque o plano da salvação abrangia aos gentios que somos nós também. Então, quando nós nos aproximamos e nos entregamos nos caminhos de Jesus Cristo, nós passamos a ser herdeiros também da mesma promessa, e nós passamos a ser filhos do reino e passamos a ser a descendência também de Abraão, mas tudo por causa daquele a quem veio e transformou todas essas bênçãos que estavam somente estipuladas e profeticamente direcionadas para Israel, mas todas elas repousam sobre nós, porque Cristo ele veio intervir por nós. Cristo, como nosso Senhor e Salvador, ele derramou sobre nós também, através da cruz do Calvário, a oportunidade de sermos chamados de filhos e herdeiros das promessas do reino de Deus. O ponto central dessa lição: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas.
Visão, objetivo geral: esclarecer que de modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Nós vamos esclarecer de qual que era a forma que havia a privação dos gentios, que eram os povos que não estavam na linhagem judaica, como eles eram privados de todas as promessas e que não cabia sobre eles nenhuma promessa sobre vida eterna. Não que eles não tinham divindade, sim, o povo pagão desde o início do mundo, as pessoas, o mundo, ele seguem divindades, mas só que as divindades que eles acreditavam e seguiam não era a verdadeira, que é o Senhor, o Deus de Israel. Então, no primeiro tópico, nós vamos conceituar espiritualmente a circuncisão e incircuncisão, entender o que é circuncisão e entender o que é incircuncisão. No tópico 2, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, como que era e como que é. No tópico 3, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna, ou seja, para a condenação eterna. Assim é o caminho de todos aqueles que estão no mundo sem Cristo Jesus e que não creram e que não caminham e não se entregaram aos caminhos do Senhor Jesus. Eles podem crer do modo deles, que estão no caminho correto, mas só que nós entendemos e sabemos e temos a certeza, porque a palavra de Deus, ela não mente e ela nos esclarece, que somente participa das promessas da salvação eterna, aqueles que se convertem, que se convergem dos seus maus caminhos e entregam as suas vidas em renúncia para o nosso único e Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que acontece em seus corações o novo nascimento, as novas condutas e a vontade e o prazer a cada dia de querer servir a Deus em santificação, com prazer e com vontade. Essa é a condição de todo aquele que entrega a vida nos caminhos para o Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe está em Efésios 2, capítulo 2, no versículo 11 e versículo 12, e Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14, onde estarei lendo agora Efésios 2, do 11 ao 12, que nos fala da seguinte forma: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora Romanos 4, versículo 12, que nos diz assim: e pai da circuncisão. E pai da circuncisão. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Glória a Deus. Então, esse texto da leitura bíblica em classe vem para nos explicar, e ao decorrer desta aula, nós vamos entender que nós passamos a ter direito às promessas e que a lei já não mais predomina, porque Jesus, ele veio
para estar completando a justiça de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus é o complemento daquilo que nós estávamos impossibilitados de alcançar, que é as promessas que estava acomodadas sobre o povo judeu e as promessas da salvação. Mas Jesus, ele veio para nos resgatar e nos dar esperança em um mundo que nós somos peregrinos e temos a oportunidade, pela cruz do Calvário, pelo amor de Deus sobre a terra, de passarmos a sermos herdeiros e filhos de Deus. Glória a Deus. A introdução, então Paulo relata, a carta aos Efésios, que lembrando antes da regeneração que eles eram incircuncisos e haviam 5 privações para aqueles que não eram da aliança da circuncisão, ou seja, que não eram da aliança com Abraão. Eles não eram descendentes dos judeus, dos israelitas. Então, eles tinham determinadas privações. E uma delas, das 5 que vão ser especificadas, uma delas estavam sem Cristo, ou seja, eles não tinham esperança daquele que seria o Messias relatado nas Sagradas Escrituras, que apontava para o Salvador do mundo, que estava relatado no Antigo Testamento, na Velha Aliança, onde todas as passagens estão apontando para o foco principal da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, e sobre a salvação eterna. Então, os gentios não tinham essa esperança, porque eles não estavam com Cristo, eles estavam sem Cristo, estavam separados de Israel, ou seja, era um povo que era separado, que era tido como indigno e não se ajuntava com o povo de Israel, porque eles não tinham nenhuma visão, não tinha nenhum relato, não tinha nenhuma esperança na palavra de Deus que direcionava para eles a salvação e que o Deus deles seria Jesus Cristo. Estavam alienados quanto à promessa, estavam cegos e alienados, não tinham entendimento das promessas que estavam sendo proferidas e acometidas e separadas e reproduzidas pelo próprio Deus, promessas essas para o povo de Israel. Então eles não tinham esperança, viviam sem esperança no único Deus que tem poder para salvar as nossas almas. Estavam sem Deus no mundo. Eles não tinham o único Deus, o Deus que resgatou o povo de Israel das mãos do Egito, não tinha o Deus que sustentava no deserto, não tinha o Deus que abriu o mar vermelho, não tinha o Deus que embaralhou os carros de Faraó, não tinha o Deus que os defendia e mostrava milagres e prodígios e os seus mistérios sobre a terra, não tinha esse Deus poderoso. Era um povo que não tinha uma esperança no Deus verdadeiro. Então, constituíam para eles divindades pagãs. Era um povo que tinha sim divindades, mas as divindades que não eram do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, o primeiro tópico nós vamos tratar, e o título é Chamados Incircuncisão. E o primeiro tópico, e o subtópico 1 é o conceito da circuncisão. Então nós vamos entender o que era circuncisão, o que não era incircuncisão, nós vamos entender quem eram os gentios, quem estava proposto à salvação eterna e aqueles que estavam separados das promessas de Deus, que eram os gentios, e até hoje se estende sobre todo aquele que ainda
não se acertou ou ainda negociou a sua alma com o único que pode nos dar a vida eterna, que é o único Senhor e Salvador da igreja, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então a circuncisão era uma remoção cirúrgica da parte do prepúcio, do órgão sexual masculino. Era uma aliança descrita que está lá em Gênesis 17:10, que nos diz da seguinte forma, Gênesis 17:10: Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E esta circuncisão, ela tornou-se o quê? Uma marca que o povo de Israel, os homens, aqueles que são os patriarcas, que eram a referência, a linhagem dos filhos de Israel, tinha essa diferença em relação a todos os outros povos, uma marca no corpo, e essa marca chamada de circuncisão, que era uma operação cirúrgica, que era feita ao 8º dia depois de nascido. Então, quando fala de circuncisão, nós fazemos também menção e lembramos também de uma passagem onde Davi ali vai guerrear contra Golias, aquele a quem afligia o Deus de Israel e afligia também o exército do Deus vivo. Quando ali Davi, ele chega diante de Golias e diante de toda a congregação ali de Israel e diz da seguinte forma: quem é este incircunciso que vem para estar afrontando o exército do Deus vivo, o Deus de Israel? Então nós entendemos e aprendemos que verdadeiramente a marca da circuncisão, ela fazia distinção e diferença entre o povo de Israel, o povo da aliança, o povo do Deus de Israel e os povos pagãos. Ou seja, aqueles que não tinham a marca, aqueles que não tinham essa marca no corpo, eles eram tidos como excluídos da congregação de Israel. Eles não eram tidos como o povo escolhido de Deus. Eles não eram da linhagem do povo de Israel. Ou seja, eram povos pagãos que não tinham a esperança da salvação eterna, das promessas que eram dadas através da Bíblia Sagrada. Eles não tinham essa esperança. O significado religioso de circuncisão. Então, em Êxodo 19:6, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus estava colocando uma marca no povo dele e, além desta marca, estava separando o povo dele e apontando e direcionando o seu povo para uma santificação. Então, nós entendemos que no Antigo Testamento, naquela época, o povo andava em corrupção. O povo pagão, os deuses que eles adoravam, sempre partia para as práticas idólatras que estavam relacionadas fortemente com as práticas da sexualidade depravada. Somente nós atentamos para a passagem sobre quando Abraão ali vai até Ló para resgatá-lo, resgatá-lo através de rogo, através de súplicas diante do Deus vivo, sobre se houvesse justo na cidade de Sodoma e Gomorra, se Deus pouparia aquela cidade. E através da intercessão daquele justo, que era Abraão, outro justo foi alcançado pela misericórdia de Deus, e ali os anjos foram até a cidade de Sodoma e Gomorra e foi tirado ali Ló e a sua família do meio da depravação, da sexualidade depravada daquela época. Então, nós atentamos também para os dias atuais. A Bíblia nos relata que a volta do Senhor Jesus será como nos dias de Noé,
onde o povo comia, bebia, se dava em casamento, ou seja, se preocupava com si próprios, não se preocupando com um Deus que separa o seu povo para a santificação, ou como nos dias de Ló, onde a sexualidade estava depravada. Trazendo para os dias atuais, nós vimos com os olhos nus de forma clara que os povos pagãos, as pessoas que são chamadas assim, aqueles que ainda estão sem Cristo Jesus, onde cabe a nós estar pregando, suplicando e a cada dia levando o Evangelho para que haja esperança para essas pessoas, explicando para eles o caminho da salvação, lembrando nós que eles estão cegos em densas trevas, porque o adversário da nossa alma, ele tem o poder para cegar o entendimento dos incrédulos, como é relatado lá em 2 Coríntios 4:4. Então, cabemos a nós estar esclarecendo os olhos e tirando as escamas dessas pessoas. Através de quê? Através da única ferramenta que tem poder para libertar, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós entendemos e vemos a olho nu que os dias atuais, a depravação e a sexualidade, ela é a mesma situação que vivia aqueles povos na antiguidade. Você pode ver pelos estilos de música, pelos estilos de forma e como que está a juventude, afundada em depravações, de todo tipo de depravação. Nós enxergamos através dessas músicas, que são chamadas de funk, e tantas outras músicas que direcionam, e tantos atos e formas, vestimentas que o mundo aponta para a sexualidade depravada. Usam o corpo como sua própria idolatria. Então não tem esperança e não ainda provaram do Deus que direciona o seu povo para a santificação, a separação e que santifica os seus próprios corpos diante do Deus vivo. A circuncisão do coração. Então Paulo ele vem trazer as boas novas. Trazer as boas novas é essa aqui. Quando ali Jesus morreu na cruz do Calvário, aqueles que eram novos convertidos, mas que vinham da linhagem dos judeus, eles ainda queriam adaptar algumas situações que eram usadas somente na antiga aliança, que era a circuncisão. Mas Paulo ele vem defender e teve o primeiro concílio, que nós vamos falar logo à frente, uma nova aliança, onde ali eles firmaram que a verdadeira circuncisão ela não se dá somente externamente, Não era necessário mais aquela intervenção cirúrgica, mas a intervenção ela ocorre no coração e ela é executada pelo próprio Deus. Lá em Romanos 2:29 nos fala da seguinte forma: mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, nos dias atuais, o sinal de quem pertence a Deus não está relacionado mais à circuncisão, ou seja, o ato da cirurgia, da operação cirúrgica, mas está em ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso só provém daqueles que entregaram as suas vidas para Cristo e provaram a nova situação que é a nova criatura. Lá em Gálatas 6,15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Para resumir aquilo que eu estou dizendo. Porque diante da palavra de Deus, nós não temos argumentos para estar querendo desfazer aquilo que está sendo dito, mas é verdade, está dentro da palavra de Deus. Então, em Gálatas 6,15, relata tudo isso que eu disse. Lendo mais uma vez, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Subtópico 4 do primeiro tópico,
a circuncisão na nova aliança. Então, quando fala a circuncisão na nova aliança, o comentarista dessa lição, nesse subtópico 4, fala que houve algumas discordâncias entre os judeus cristãos e os gentios cristãos, na nova fé que era em Cristo Jesus. Então, uns queriam ainda se adaptar com a circuncisão e outros, os gentios, não. E Paulo defendia essa visão. Então, ocorreu o primeiro concílio que está relatado para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde ali teve uma grande reunião de líderes, anciãos e homens que estavam ali defendendo a nova fé, a nova caminhada, crendo e caminhando com o único Senhor e Salvador que é Jesus Cristo. Então, lá em Filipenses 3:2, ali Paulo alerta a igreja de Filipos e diz da seguinte forma: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Ou seja, nós entendemos através dessa passagem que Paulo estava alertando a igreja porque eles estavam querendo a ferro e fogo manter ainda as obras judaizantes sobre a nova aliança, que é a nova criatura e não a marca mais no corpo. Mas a marca que nós temos no corpo de nova criatura é o que nós externamos de dentro para fora, né? O nosso modo de vestir, de falar, de agir e de caminhar nessa terra é aquilo que ocasionou primeiramente em nosso coração. Lá em Filipenses 3:3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. É o que Paulo estava relatando para a igreja. Subtópico 2, estranhos ao concerto da promessa, uma vida sem Cristo. Então, Paulo ele descreve a história passada dos gentios, né, que viviam antes da regeneração. Eles viviam sem esperança, sem Deus. Eles não tinham um Deus, mas estavam imersos, né, no paganismo. Eles tinham vários ídolos. Eles, portanto, sem Cristo, eles eram impossibilitados e desconheciam a Cristo, o Messias. Eles tinham outras práticas de adoração, mas não a verdadeira que apontava para o Messias, para o Salvador, para aquele a quem havia de vir. Lá em João 4:4, onde ali Jesus está ali tendo uma conversa com a mulher samaritana, aquela passagem maravilhosa e gloriosa. Então ele diz da seguinte forma com ela: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava apontando da seguinte forma: vocês adoram, mas vocês não adoram o verdadeiro Deus que dá a salvação. Mas nós o adoramos, porque a verdadeira salvação ela vem do povo judeu. Então Jesus estava apontando que a salvação para os gentios também, ela estava concernente ao Deus de Israel, não invalidando nada da palavra de Deus do Antigo Testamento, mas inserindo os gentios também nas promessas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que são tudo o mesmo foco, apontando para Cristo, falar de Cristo, sobre a nova criatura, aquele a quem aceita Cristo e a salvação eterna. Então, nossa esperança é somente Cristo. O maior bem que nós podemos ter é Cristo, e o maior bem que nós podemos almejar e querer dia após dia, que nós podemos colocar grande expectativa, grande vontade de ter, é a salvação eterna. Então, gaste o seu tempo, ganhe o seu tempo, aprenda, esteja cada dia buscando conhecer do Senhor Jesus, separados da comunidade de Israel. Então, a constatação cruel era que Deus não havia ali se revelado aos gentios, pois a chamada era somente para Abraão. Ou seja, eles não tinham nenhuma esperança.
eles estavam separados da comunidade de Israel. E como a salvação vinha dos judeus, então eles não tinham nenhuma esperança. Lá em Efésios 2,12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isto está em Efésios 2,12 e em Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, aquilo que nos separava da comunidade de Israel, nós fomos inseridos através de Jesus Cristo e passamos também a ser a descendência de Abraão, conforme as promessas para o povo judeu. Subtópico 3 do tópico 2. Alienados aos pactos das promessas. Então, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios, eles desconheciam totalmente os vários pactos, né, que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Ou seja, como eles não tinham nenhuma esperança, como eles não faziam parte do arraial de Israel, não fazia parte das promessas, então eles não tinham nenhum conhecimento. Porque nós só entendemos daquilo que nós aproximamos, ou nos interessamos, ou somos submetidos a conhecer. Então, se nós não conhecemos, é porque nós não dominamos e aquilo nós não temos esperança alguma sobre tal coisa. Ou seja, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sustenta, é aquilo que nós cremos e aquilo que nós aprendemos e aquilo que nos dedicamos. Quando você tem um trabalho, você desempenha uma certa função, no seu trabalho e na sua função, e você sabe tudo e você se aprimora naquilo ali, porque é a sua esperança do seu dia a dia para o ganha-pão. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Então, como eles não tinham nenhuma esperança, eles também não tinham conhecimento sobre as promessas de Deus, através dos patriarcas, sobre o povo de Israel, porque eles não faziam parte. Ou seja, da minha profissão eu conheço bem, porque é dela que vem o meu sustento. Mas talvez a sua profissão não seja a mesma profissão que a minha. Então você não busca entender, porque você busca entender daquilo que está proposto diante de você. Então nós que cremos no único Deus e Salvador Jesus Cristo, então nós nos aprimoramos, como nós estamos aprimorando agora, e tomamos posse de todas as promessas de Deus, é porque nós estamos inseridos em uma promessa. Então, neste momento, nós estamos aprendendo daquilo que Deus deixou para nós, que é a salvação eterna. E é por isso que nós nos interessamos em aproximar e aprender daquilo que está diante de nós como herdeiros de Deus. Então, subtópico 3, no tópico 3, e temos dois subtópicos, que é o 1 e o 2, e nós estamos finalizando, que diz da seguinte forma: sem esperança e sem Deus. Subtópico 1, desprovidos de esperança. É um ponto-chave, né, que nós devemos ter esperança para prosseguir. Porque sem esperança nós não temos como caminhar, porque é a esperança, são as promessas, é aquilo que está proposto diante de nós, que coloca em nós a vontade a cada dia de perseverar, de caminhar nesta fé, a quem o próprio Deus coloca ao nosso coração. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que coloca em nós esperança, para que nós possamos a cada dia alimentar a nossa fé e prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, a nova criatura, e receber da parte de Deus não somente a salvação eterna, mas sim provada a sua fidelidade dia após dia, dos seus cuidados imensuráveis e particulares que vêm da parte de Deus.
Então Deus verdadeiramente, Ele cuida de nós e nos mantém dentro das suas promessas e nos alimenta dia após dia, não somente em condições financeiras, mas principalmente na espiritual, onde reflete todas as coisas, onde Ele nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a maior esperança da igreja deve estar firmada em uma só, que está respaldada toda a palavra de Deus, onde muitos ainda têm dúvidas sobre tamanha obra que está proposta diante de nós, que se chama arrebatamento da igreja, salvação eterna e a busca do nosso Senhor e Salvador pelos seus que se separam a cada dia em santificação para aquele grande dia. Então os gentios, eles não tinham essa esperança eterna. Então, eles não tinham esperança na salvação. Assim são aqueles que estão no mundo, que não têm Cristo Jesus. Eles não creem e não se aproximam e não temem e não têm nenhum temor, porque o Espírito Santo de Deus ainda eles não deram oportunidade para serem convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Juízo esse que traz pavor e medo para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, ou seja, temem, está desapontando e se entristecem também por pecar diante de um Deus santo, porque Ele colocou amor em nosso coração, porque nós o amamos, como a palavra de Deus nos relata, porque primeiramente Ele nos amou primeiro, ou seja, os atributos de Deus, a bondade de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus expressa, Ele acaba a cada dia se adentrando dentro de nós, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, sem Deus no mundo. Então, aqueles gentios estavam sem Deus no mundo. É o que Paulo relata para a igreja ali de Éfeso. A expressão sem Deus é porque não serviam o Deus verdadeiro. Como eu disse, eles eram politeístas. O que é isso? Acreditavam em várias divindades, eram idólatras, pois adoravam a muitos deuses. Até nos dias atuais, nós vivemos também a mesma situação. Muitos idolatram, muitos acreditam em vários deuses, mas existe somente um Deus, e isso é relatado na oração sacerdotal que está em João, capítulo 17, versículo 3, onde Jesus, intercedendo pela igreja, ele vem e relata algo para nós que é da seguinte forma: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glória a Deus. A conclusão desse estudo que nós tomamos hoje é para nós enxergarmos, olharmos e contemplarmos como nós éramos antes e como nós estamos sendo hoje. O que Deus já tem feito sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada com Ele, como nós encarávamos e como nós víamos a Deus e como nós caminhamos hoje, como nós enxergamos o Deus da nossa salvação. Ou seja, em todas as nossas mudanças, fica mais claro ainda para nós, de uma forma mais clara, acontecendo em nós, que verdadeiramente a circuncisão ela se dá em uma nova criatura, impactados e transformados pelo poder da palavra de Deus que nos santifica e movidos pelo Espírito Santo de Deus, que a cada dia nos ensina nos caminhos e nos trilhos da verdade. Glória a Deus. Essa é a lição de hoje, que você venha ganhar grande proveito e a cada dia crescer diante de Deus na graça e no conhecimento. Que Jesus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Amém.